Respire. Antes de qualquer conceito, antes de qualquer técnica, existe uma verdade simples e profundamente libertadora. Uma sensação no seu corpo não é, necessariamente, um sinal de perigo. Mas para a mente ansiosa, parece ser. E essa pequena confusão sustenta grande parte do sofrimento humano moderno. Ansiedade. Pânico. Toque. Agorafobia. Todos esses estados compartilham algo em comum. O cérebro começa a tratar experiências internas como se fossem ameaças externas reais. Um batimento cardíaco acelerado vira risco. Uma tontura vira catástrofe. Um pensamento estranho vira perigo moral. Uma emoção intensa vira algo intolerável. E, silenciosamente, surge uma prisão invisível. A pessoa começa a temer não o mundo, mas o próprio corpo, a própria mente, as próprias sensações. Do ponto de vista biológico, isso é fascinante. Seu sistema nervoso foi projetado para detectar ameaças reais. Durante milhares de anos, isso significava predadores, fome, agressões físicas, riscos concretos. O corpo reagia com adrenalina, aumento dos batimentos, respiração acelerada, tensão muscular. Tudo isso tinha um propósito extremamente inteligente: preparar você para agir, lutar, fugir, sobreviver. Mas no mundo moderno, algo curioso aconteceu. O sistema que evoluiu para reagir a tigres começou a reagir a pensamentos, sensações, possibilidades imaginadas. Seu corpo ativa o mesmo alarme fisiológico, sem que exista um tigre. E aqui nasce o grande mal-entendido. A mente interpreta a ativação do corpo como prova de que existe perigo, quando, na realidade, muitas vezes existe apenas ativação, energia, uma resposta automática, não uma ameaça. Sensações são neutras. O que gera sofrimento é a interpretação cognitiva delas. Um coração acelerado pode significar exercício, excitação, medo, cafeína, ansiedade. Mas o cérebro ansioso escolhe sempre a leitura mais ameaçadora. Isso não é fraqueza. Isso é um viés de sobrevivência. Um cérebro hiperprotetor prefere errar por excesso de cautela. Ele pensa: melhor reagir como se fosse perigoso do que ignorar algo que poderia ser perigoso. O problema? Esse mecanismo, quando exagerado, transforma a vida em um estado permanente de alerta. O corpo sente algo. A mente interpreta como ameaça. O medo aumenta. O corpo reage mais ainda. A mente vê isso como confirmação. O ciclo se fecha. Isso é literalmente o motor do pânico. E quanto mais a pessoa tenta eliminar as sensações, mais sensível o sistema fica. Quanto mais você tenta não sentir, mais você sente. Quanto mais você luta contra o corpo, mais o corpo grita. Existe um princípio psicológico extremamente sólido. Aquilo a que você resiste, persiste. Isso aparece na terapia cognitivo-comportamental, na terapia de aceitação e compromisso, na filosofia estoica, no budismo, no taoísmo. É quase uma lei universal da experiência humana. Por que lutar contra uma sensação interna envia ao cérebro uma mensagem clara? Isso é perigoso. E o cérebro responde: se é perigoso, precisamos amplificar. Veja a ironia. Você não sofre apenas das sensações. Você sofre da guerra contra elas. Os estoicos tinham uma distinção brilhante. Não são as coisas que perturbam os homens, mas os julgamentos sobre as coisas. Uma sensação física é apenas um evento corporal. O sofrimento nasce quando a mente diz: isso não deveria estar acontecendo. Isso é perigoso. Não posso sentir isso. Preciso parar imediatamente. Para os estoicos, a liberdade emocional surge quando você percebe:
A sensação não é o problema. Sua relação com ela é. No taoísmo existe uma ideia central. A natureza não luta contra si mesma. Ondas sobem e descem. Ventos vêm e vão. Nuvens passam. Sensações também. Quando você tenta forçar estabilidade absoluta dentro do corpo, você entra em conflito com a própria biologia. O corpo humano é movimento. É variação. É fluxo. Ansiedade não é um erro do sistema. É uma ativação natural que se torna problemática quando interpretada como ameaça. O budismo faz outra distinção extremamente precisa. Dor é inevitável. Sofrimento é construído. Uma sensação desconfortável pode surgir. Mas o sofrimento psicológico nasce quando a mente cria resistência, narrativa, catastrofização, identificação. A sensação diz, estou aqui. A mente diz, isso é terrível, perigoso, insuportável. E então o corpo reage ao pensamento sobre a sensação. Não apenas a sensação. Até aqui, existe uma mudança de perspectiva fundamental. Seu corpo não é seu inimigo. Sensações não são ameaças. Desconforto não é sinônimo de perigo. Mas entender isso intelectualmente é apenas o primeiro passo. Porque o verdadeiro desafio não é racional. É experiencial. É aprender a sentir sem interpretar como risco. E é exatamente sobre isso que falaremos na próxima parte. Existe algo extremamente importante para compreender. Seu cérebro não está com defeito. Ele está funcionando exatamente como foi projetado para funcionar. O problema não é falha. É excesso de proteção. O cérebro humano possui estruturas muito antigas, evolutivamente falando. Muito antes de existirem pensamentos complexos, linguagem ou reflexão filosófica, já existia um sistema dedicado a uma única missão: sobrevivência. Entre essas estruturas, uma se destaca: a amígdala. Não é uma metáfora. É literalmente uma pequena região cerebral especializada em detectar ameaças e disparar respostas de emergência. Ela não pensa. Ela não analisa. Ela não filosofa. Ela reage. E reage rápido. Muito mais rápido do que a parte racional do cérebro. Quando a amígdala detecta algo que interpreta como risco, ela não pergunta: isso é realmente perigoso? Ela assume. Dispara adrenalina. Acelera o coração. Tensiona músculos. Muda a respiração. Tudo em frações de segundo. Isso salvou incontáveis vidas ao longo da evolução. Se um ancestral visse algo parecido com um predador, o ideal não era refletir filosoficamente. Era correr. Mas aqui surge um detalhe decisivo. A amígdala não distingue perfeitamente entre perigos físicos reais perigos imaginados ou interpretados. Para ela, uma memória, uma imagem mental ou uma sensação corporal intensa podem ser tratados como ameaça legítima. Agora imagine o ciclo típico da ansiedade. Uma pequena alteração corporal surge. Talvez um leve aumento nos batimentos. Uma sensação de calor. Um desconforto respiratório. Nada extraordinário. O corpo humano muda o tempo todo. Mas o cérebro ansioso faz algo específico. Interpreta. Algo está errado. Isso não é normal. E se eu perder o controle? E se isso piorar? E aqui acontece algo fascinante. Esses pensamentos, por si só, já são suficientes para ativar o sistema de alarme. O corpo reage ao pensamento. Não há um mundo externo. Então surge a armadilha perfeita. O corpo muda. A mente interpreta como perigo. O cérebro dispara mais alarme. O corpo reage ainda mais. A mente vê isso como confirmação. Viu? Eu estava certo. Algo está acontecendo. Mas não está. É apenas o próprio alarme se retroalimentando.
O cérebro aprende por associação. Se toda vez que você sente algo diferente você reage com medo, o cérebro registra sensações internas igual ameaça. Com o tempo, o sistema fica hipersensível. Pequenas variações viram grandes alertas. É como um detector de fumaça regulado para disparar com vapor do banho. Não existe incêndio. Mas o alarme é real. O som é real. A sensação é real. E isso explica algo profundamente importante. A intensidade da sensação não mede o grau de perigo. Ela mede o grau de ativação do sistema nervoso. São coisas completamente diferentes. A adrenalina é apenas energia fisiológica. Ela prepara o corpo para a ação. Não é um sinal de colapso. Não é um aviso de morte iminente. Não é um indício de perda de controle. É o mesmo mecanismo ativado em esportes, excitação, entusiasmo, situações desafiadoras. Mas na ansiedade, ocorre uma interpretação catastrófica dessa ativação. O corpo diz: estamos ativados. A mente ansiosa diz: estamos em risco. E o sofrimento nasce nessa diferença. Se não há perigo real, por que tudo parece tão assustador? Porque o cérebro não simula levemente. Ele simula sobrevivência. Quando o alarme dispara, a experiência é total. Coração acelera de verdade. Respiração muda de verdade. Sensações são intensas de verdade. Tudo isso é real. Mas a causa interpretada nem sempre é. É um paradoxo difícil de aceitar. O corpo não está mentindo. Mas também não está prevendo uma catástrofe. Está apenas reagindo a um alarme interno. E aqui surge uma virada decisiva para quem sofre com ansiedade, pânico, toque ou agorafobia. Você não precisa eliminar as sensações. Você precisa reaprender o significado delas. Porque lutar contra o alarme mantém o alarme vivo. Mas existe uma alternativa muito mais poderosa, que veremos na próxima parte. Como treinar o cérebro para não tratar sensações como perigo. Como reconstruir confiança no corpo. Como quebrar o ciclo do medo. Existe um princípio essencial na ciência do medo que muda absolutamente tudo. O cérebro não aprende segurança através de explicações. Ele aprende através de experiências. Você pode entender racionalmente que não há perigo. Pode repetir para si mesma. Pode tentar se convencer. Mas enquanto o corpo continuar reagindo com alarme, você continuar reagindo com resistência. O cérebro continuará registrando. Isso ainda é uma ameaça. O sistema de medo é profundamente comportamental. Ele observa. Você fugiu? Você evitou? Você tentou suprimir a sensação? Você tratou aquilo como algo intolerável? Se sim, o cérebro conclui: boa decisão. Era perigoso mesmo. Mesmo que nunca tenha existido perigo real. Isso explica por que tantas pessoas ficam presas por anos no ciclo da ansiedade. Não é falta de inteligência. Não é falta de força. Não é falta de compreensão. É aprendizado emocional. Evitar sensações traz alívio imediato, mas fortalece o medo no longo prazo. Porque o cérebro nunca recebe a informação corretiva mais importante. Nada de ruim aconteceu. Se você sempre sai da situação, se sempre tenta se distrair, se sempre tenta neutralizar o desconforto, o alarme nunca é desconfirmado. Ele permanece ativo e convincente. Aqui surge algo contraintuitivo, mas profundamente terapêutico. A saída não é controlar o corpo. É permitir o corpo. Não é eliminar a sensação. É deixar que ela exista sem interpretá-la como ameaça. Quando uma onda de ansiedade surge, o impulso automático é: isso precisa parar. Mas essa resistência é interpretada pelo cérebro como prova de perigo. Afinal, se você está lutando contra algo, é porque aquilo parece perigoso. Imagine uma mudança sutil,
mais radical. Ao invés de reagir com medo, você reage com curiosidade. Interessante, meu corpo ativou. Ao invés de tentar interromper, você observa. Ao invés de fugir, você permanece. Isso envia ao cérebro uma mensagem revolucionária. Isso é desconfortável, mas não é perigoso. E essa distinção é tudo. Na psicologia, existe um fenômeno bem documentado. Habitação. Quando você permanece em contato com uma sensação sem lutar contra ela, o sistema nervoso, gradualmente, reduz a intensidade da resposta. Não porque você forçou, mas porque o cérebro percebeu a ausência de ameaça real. É como entrar em uma piscina fria. O choque inicial é intenso. Mas se você permanece, o corpo se ajusta. A ansiedade segue lógica semelhante. Muitas pessoas tentam aceitar a sensação, mas com um objetivo oculto: fazê-la ir embora. E o cérebro percebe isso. Aceitação condicional ainda é resistência. Permitir não é tolerar esperando o fim. É permitir sem negociar com o desconforto. Uma verdade pouco ensinada, mas crucial. O sistema nervoso não consegue sustentar picos extremos indefinidamente. O corpo possui mecanismos naturais de regulação. Toda ativação tem um limite fisiológico. Mas quando você entra em pânico sobre o próprio pânico, novas camadas de alarme são adicionadas. E o ciclo se prolonga. Curiosamente, tradições filosóficas e contemplativas descrevem essa dinâmica há séculos. No budismo, fala-se sobre não se apegar às experiências internas. Sensações surgem. Sensações passam. O sofrimento nasce do apego e da resistência. No taoísmo, encontramos uma ideia semelhante. O que é flexível sobrevive. O que é rígido quebra. Lutar contra estados internos intensifica o conflito. Fluir com eles dissolve a tensão. O cérebro aprende segurança quando você sente a ativação. Permanece presente. Não foge. Não neutraliza. Não interpreta como catástrofe. E então, nada de terrível acontece. Essa experiência vale mais do que 1000 argumentos racionais. Gradualmente, algo extraordinário começa a acontecer. Sensações antes aterrorizantes tornam-se apenas sensações. O corpo deixa de ser visto como ameaça. A mente deixa de ser tratada como inimiga. E o espaço interno se expande. Existe algo extremamente curioso, e muitas vezes assustador, sobre a mente humana. Ela produz pensamentos sem pedir permissão. Pensamentos surgem. Imagens aparecem. Frases atravessam a consciência. Cenários são criados. E tudo isso acontece de maneira automática. Mas há um detalhe fundamental que raramente é ensinado. Ter um pensamento não significa concordar com ele. Ter um pensamento não significa desejar algo. Ter um pensamento não significa que ele seja verdadeiro. Do ponto de vista neurocientífico, a mente funciona como uma máquina de simulação. Ela testa possibilidades. Projeta cenários. Imagina riscos. Cria histórias. Isso não é defeito. É um mecanismo evolutivo de sobrevivência. O problema surge quando confundimos. Isso foi pensado com isso é real. Ou isso diz algo sobre mim. Especialmente em pessoas com ansiedade elevada, toque ou pânico, a mente entra em modo hiperprotetor. Ela passa a gerar pensamentos alarmistas. Não porque exista perigo real, mas porque o sistema de medo está sensibilizado. Quando um pensamento intrusivo aparece, a reação típica é: eu não posso pensar isso. Isso é horrível. Preciso tirar isso da minha cabeça. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais você tenta não pensar algo, mais a mente reforça aquele conteúdo. Esse fenômeno é conhecido na psicologia como efeito rebote.
Tentar suprimir pensamentos aumenta sua frequência e intensidade. Ao invés de lutar contra o pensamento, você muda sua relação com ele. Não é eliminar. Não é controlar. É desidentificar. Um pensamento não é uma ordem. Não é uma previsão. Não é uma intenção. É apenas um evento mental transitório. Como uma nuvem passando pelo céu da consciência. Abordagens terapêuticas contemporâneas, como a terapia de aceitação e compromisso, ACT, enfatizam algo transformador. Você não precisa acreditar em tudo o que pensa. Pensamentos são experiências internas. Não fatos. Não comandos. Não verdades absolutas. A mente pode dizer: isso é perigoso. Mesmo quando não é. Pode dizer: você não vai aguentar. Mesmo quando você aguenta. Pode criar catástrofes inteiras. Sem que nenhuma delas aconteça. No budismo, existe uma distinção profunda entre ter pensamentos e ser os pensamentos. Você pode observar a mente sem se confundir com ela. Pensamentos surgem. Pensamentos desaparecem. Nenhum deles possui substância sólida. Eles não são identidade. Não são destino. Não são realidade objetiva. Você não é a voz da mente. Você é o espaço onde a voz aparece. O taoísmo oferece uma perspectiva complementar. Resistir à experiência interna cria tensão. Permitir cria fluidez. Quando você tenta expulsar pensamentos, entra em conflito. Quando permite sua presença sem engajamento, eles perdem força. Não porque você venceu, mas porque deixou de lutar. Grande parte do sofrimento não vem do pensamento em si, mas da interpretação. Se pensei isso, é porque sou capaz. Se imaginei isso, é porque arrisco. Se minha mente criou isso, algo está errado comigo. Mas pensamentos não revelam caráter. Não revelam intenção. Não revelam perigo. Eles apenas refletem atividade mental. Nada mais. Um pensamento ganha força quando você teme sua presença. Você tenta eliminá-lo. Você debate com ele. Você reage com urgência. Um pensamento perde força quando você permite que exista. Não reage com pânico. Não tenta suprimir. Não o trata como ameaça. É a resistência que amplifica. É a permissão que dissolve. Imagine perceber, gradualmente, algo extraordinário. Pensamentos podem surgir, sem que você precise fazer nada. Sem que precisem ser resolvidos. Sem que tenham qualquer poder real. Eles aparecem. Você observa. Eles passam. Como sons ao fundo. Como nuvens no céu. Como ondas em um oceano muito maior. Quando essa mudança acontece, algo profundamente libertador emerge. O medo dos pensamentos diminui. A relação com a mente suaviza. O corpo deixa de ser visto como ameaça. E a ansiedade começa a perder seu combustível mais poderoso. A interpretação catastrófica. Porque no fim, nem toda sensação é perigo. Nem todo pensamento é verdade. Nem toda ativação é ameaça. E existe uma forma muito mais leve de habitar a própria experiência. Talvez a liberdade mental não esteja em controlar a mente, mas em perceber que você não precisa acreditar em tudo o que ela diz. Pensamentos vêm. Pensamentos vão. Sensações surgem. Sensações desaparecem. E nada disso, por si só, possui o poder que o medo nos convenceu que possuem. A mente pode produzir imagens estranhas. Pode criar cenários assustadores. Pode simular perigos que nunca irão acontecer. Mas isso não é falha. É apenas a natureza de uma mente humana tentando proteger você. Mesmo que de maneira imperfeita. Existe uma forma mais leve de viver. Uma forma onde pensamentos não são inimigos.
onde sensações não são ameaças. Onde o simples ato de sentir, pensar e existir deixa de ser interpretado como perigo. E talvez, pouco a pouco, você possa experimentar algo profundamente transformador. A paz de não lutar contra a própria mente.